Amém? Louvado seja o Senhor por mais uma lição da Escola do Evangelho. Nós estamos desfrutando desse livro, Os Fundamentos da Fé Cristã, volume 2, e hoje nós chegamos na lição número 17, que é a quarta lição de uma sequência que fala sobre a salvação orgânica. Os irmãos já falaram sobre a regeneração e vários outros aspectos da salvação orgânica, e hoje nós chegamos na conclusão desse subassunto que é a salvação orgânica. Hoje nós vamos falar sobre a conformação e a glorificação, concluindo assim essa pequena parte sobre a salvação orgânica. Então, assim como o irmão Ian compartilhou na lição passada, eu achei muito importante trazer de novo, embora já fosse uma recapitulação das lições anteriores, mas é muito importante a gente ter isso muito claro, que a salvação orgânica e a salvação judicial não são duas salvações, mas são dois aspectos da única salvação. Então é importante que a gente, de novo, veja essa questão que a salvação ela é completa e só há uma salvação. Como o irmão falou na lição passada, aqui nós vemos que tem o corpo, o homem ele é tripartido, como vimos em lições lá para trás. Nós temos o corpo humano, temos a alma e temos o espírito humano. Então, a salvação de Deus, ela compreende as três partes do homem. É uma única salvação, mas nós temos aspectos distintos dessa salvação. Então, para a gente recapitular aqui rapidamente, em 2 Coríntios 1:10, Paulo nos encoraja da seguinte maneira. 2 Coríntios 1:10 diz o seguinte: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que continuará a livrar-nos. Então aqui nós temos os três tempos, o verbo passado, presente e futuro, falando que Deus nos livrou, ou seja, teve uma salvação no passado, nos livrará, diz respeito a uma salvação no futuro e continuará no presente a livrar-nos de uma salvação presente. Então, na vida do crente, isso aqui só se aplica ao crente, claro, que foi salvo, no passado, na nossa experiência hoje, do cristão, tá? No passado, Deus já nos livrou, já salvou o nosso espírito. Isso aí se deu uma única vez, quando nós cremos, recebemos a vida de Deus, cremos em Jesus, cremos na sua obra, invocamos o seu nome, como fala lá em Romanos, nós recebemos o Senhor. E esse recebimento do Senhor é a salvação do nosso espírito. O espírito estava mortificado e ele passa agora a ser vivificado. Então, essa salvação, ela só acontece uma única vez e ela é eterna. Não existe perda de salvação. Uma vez filhos, somos filhos para sempre. Quando recebemos Jesus, nos tornamos filhos de Deus, fomos salvos, nosso espírito foi salvo e isso está garantido por toda a eternidade. Porém, a nossa alma agora é o continuará a livrar-nos. A salvação da nossa alma é uma salvação contínua. Isso é o que nós chamamos de salvação orgânica. Por que orgânica? Porque é algo da vida. A primeira, a gente volta para cá, mas o primeiro aspecto da salvação é a salvação judicial, que é a obra de Cristo, é o que o Senhor fez por nós. O Senhor morreu na cruz, nós não tínhamos salvação em nós mesmos, mas o Senhor ele foi naquela cruz, derramou o seu sangue para nos comprar de volta para Deus. Todo aquele que crê nessa obra, recebe esse fato, ele tem seu espírito salvo. Isso é a salvação judicial, que diz respeito ao nosso espírito. Porém, com a salvação judicial, que é o quê? A vida de Deus entrando no homem, o homem passa agora a ter duas vidas dentro dele. Antes da salvação, ele só tinha a natureza do pecado, a vida pecaminosa. Mas quando ele teve o seu espírito salvo por meio da vida de Deus entrar nele, o homem passa a ter agora duas vidas. Então, essa vida de Deus, a vida incriada de Deus que entrou para dentro do homem, ela precisa agora crescer. Então,
esse crescimento da vida de Deus no homem compreende a salvação orgânica. Por isso que orgânica é algo da vida. É algo da vida de Deus crescendo e se manifestando na vida do crente. Então, esse versículo que nós lemos, aqui em 2 Coríntios 1,10, fala que ele nos livrou, ou seja, o nosso espírito foi salvo quando cremos, nos livrará, vamos ver lá na frente, é a questão do nosso corpo, que é exatamente a glorificação, vamos entrar em detalhes. Então, o espírito foi no passado, o corpo vai ser no futuro e hoje existe a salvação da nossa alma. Então, o aspecto da salvação orgânica está mais voltado para a questão da nossa salvação da alma. Embora a gente vai ver a glorificação e a regeneração nesse contexto. Mais para frente vai ficar mais claro. Então aqui, como o irmão mostrou nessa linha, eu não vou gastar tanto tempo porque isso já é uma recapitulação que o irmão já usou. Mas é tão importante a gente ter clareza disso que eu estou trazendo aqui de novo, para a gente não confundir. Não estamos falando de duas salvações, é uma salvação. Mas ela tem um aspecto judicial, que é o que Deus fez por nós, vertendo o seu sangue, nos comprando e dispensando a sua vida para nós. E quando essa vida entre nós, ela não pode ficar estática, não parou aí. Pelo contrário, começou aí. Essa vida agora precisa crescer para nos transformar, nos santificar, como vimos em lições anteriores, até nos conformar e, por fim, alcançarmos a glorificação. Então, isso é diariamente. Até a volta do Senhor, nós vamos estar desenvolvendo essa salvação orgânica. Então, como o irmão mostrou, não vou nem ler os versículos, mas tudo começa com a regeneração. Aqui foi a salvação do nosso espírito. Só aconteceu uma única vez. Depois, a reconciliação, justificação, santificação, renovação e transformação, que foram vistas nas lições passadas, isso aqui não é sequencial. Isso é tudo num conjunto só. Não é que primeiro nós vamos ser reconciliados para depois ser justificados, para depois ser santificados. Não, tudo isso acontece de uma vez e continuamente. Continuamente nós estamos nos reconciliando organicamente com Deus. Continuamente nós estamos nos justificando ou nos santificando. Claro, existe, todos os aspectos existe o fato concreto, tudo isso foi consumado na cruz, objetivamente falando, mas subjetivamente, na nossa experiência, isso é diário. Por exemplo, a santificação. No momento que nós cremos no Senhor, invocamos o seu nome, nós fomos santificados, porque nós somos separados. A nossa posição hoje é em Cristo, santos, nós somos santos. Isso é um fato objetivo. Mas na salvação orgânica, nós tratamos agora da subjetividade desse fato. Ou seja, quanto dessa vida está crescendo em mim, que ela está me santificando, ela está me separando das coisas do mundo, ela está mudando os elementos da minha constituição. Aí esse aspecto orgânico, ele é continuamente, tá bom? Então, apenas o primeiro aspecto, a regeneração, é que foi apenas uma vez. Você não é regenerado continuamente. Fomos regenerados uma única vez. Não existe regeneração subjetiva. E a glorificação, que é a conclusão da obra de Deus, vai se consumar quando o nosso corpo for transformado. Então, isso também vai acontecer apenas uma única vez. Embora, na experiência, quanto mais nós entramos na experiência em Deus, como vamos ver lá na frente, mais nós desfrutamos do fato da glorificação. Mas a manifestação em si da glorificação na volta do Senhor, quando o nosso corpo for transformado. Então, regeneração no passado, glorificação no futuro e na nossa caminhada contínua nós temos os aspectos que nós vimos nas lições anteriores sobre a salvação orgânica. Então, foi um breve resumo do que foi falado. E agora, entrando na lição propriamente dita, na lição 17, nós vamos ver um pouco sobre a conformação. Então, aqui em Romanos 8, 29, ele fala o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o que é conforme? No original, essa palavra é isso aqui, ó, sumorfo. Ele vem de dois radicais gregos, que quer dizer ser conformado a, ou receber a mesma forma que. E entrando mais profundamente nesses radicais, ele fala que isso não é apenas uma forma exterior. Por mais que fale de forma, mas ele quer dizer que é em essência. O próprio radical já diz isso. Então, ser conformados é nós tomarmos a forma de Cristo. Não apenas a forma exterior, como estamos falando, mas termos a mesma essência. Então, parece muito com transformação. Mas qual é a diferença de transformação e conformação? Por que está separado nesse destrinchar, como o irmão falou na lição passada, dessa salvação orgânica? Porque tudo isso, como o irmão falou, nós vemos esses muitos aspectos porque está dissecado. Mas isso não é um estágio. Mas, para ficar mais claro, para a gente entender esse processo de salvação, a transformação é como se fosse o processo que nós estamos submetidos hoje. O Senhor ele está nos transformando. Se nós estivermos desenvolvendo normalmente a nossa salvação, nós vamos perceber que quando a gente olha para a gente hoje e olha para a gente lá atrás, por mais que hoje a gente tenha muitas coisas para o Senhor ainda nos transformar, mas Ele já ganhou alguma coisa, algo já foi transformado, seja no nosso falar, seja no nosso agir, seja no nosso pensar, no nosso julgar, em tantas coisas. Então, esse processo de transformação vai resultar na conformação. Ou seja, o processo de transformar internamente vai me dar a mesma aparência, a mesma forma, a mesma expressão do Senhor. Então, a gente pode, para facilitar o entendimento, traduzir assim, que a transformação seria o processo de mudança, de transformação em si, e a conformação, o resultado dessa transformação, que é você ter aquela forma, aquela expressão. Então, Cristo, ele é essa forma, é como se ele fosse o protótipo. Então, as indústrias, quando eles vão lançar um produto novo, um carro, por exemplo, eles fazem apenas um único modelo, o protótipo que se chama, vê onde tem que ajustar e depois que faz todas as mudanças necessárias para aquele produto, eles têm agora um modelo, um protótipo. Então, a partir daquele modelo, lança-se a produção em escala e todos aqueles outros itens que vão sair, eles têm que ter a mesma aparência, tudo tem que bater 100% com aquele protótipo. Então, Cristo, ele é o protótipo, ele é o modelo, ele é o padrão estabelecido por Deus. E aí pode ser até difícil para a nossa mente alcançar isso. Quer dizer que nós vamos ser tais quais Cristo? De fato, nós vamos ser tais quais Cristo. E como temos visto nessas últimas mensagens que o irmão tem compartilhado para a gente no final de semana, ele hoje é tão difícil a gente olhar para nós mesmos, olhar para o Senhor e imaginar que nós vamos ser tais quais Ele. Por exemplo, quando a gente lê Mateus 5, 6 e 7, que ali está o padrão do reino dos céus. Ali é praticamente impossível uma pessoa bater no seu rosto e você dar o outro para apanhar. Ou então uma pessoa vem roubar algo de você, a capa, e você dá também a túnica. Isso é contrário à nossa mente. Mas, por meio dessa transformação, resultando na conformação, nós vamos ser tais quais o Senhor. O falar santo, o agir santo. E aí a gente tem visto Ele como um sumo sacerdote, que conhece as nossas fraquezas. Ele jurou por si mesmo que Ele iria fazer essa obra em nós, que Ele vai nos conformar à imagem do Seu Filho. Louvado seja o Senhor por essa segurança que nós temos. Ele é quem começou essa obra em nós e Ele é quem vai fazer. Por isso que nós estamos falando da salvação orgânica. Isso é o que vem de Deus. Mas, nesse aspecto orgânico,
existe a minha e a sua participação em permitir que Deus cumpra essa obra em nós. Então, o irmão até falou que quando Deus concluir a sua obra no universo, Cristo terá bilhões e bilhões de seres humanos conformados a Ele em vida, natureza e expressão. Por isso, irmãos, que quando o Senhor está nos chamando para sermos transformados, para que a gente possa reinar com Ele em vida, eu não posso reinar segundo os meus pensamentos, segundo o meu temperamento, segundo o meu julgar. Mas, no momento que essa vida crescer em mim, vai ser Ele em mim. Eu não vou, uma vez conformado, eu não vou pensar mais segundo a minha maneira de pensar, mas vou pensar segundo a maneira dele. Quando eu falar, não vai ser mais o meu falar, vai ser o falar de Deus em mim. Então, ser conformado é tomar a forma a tal ponto que praticamente não é mais você, é o Senhor em você. Então, um exemplo claro disso, abrir um parênteses aqui, que a gente vê um exemplo prático de conformação, a gente pode ver aqui a experiência de Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele fala o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então Paulo falava, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Lá aos Coríntios, quando Paulo escreveu 1 Coríntios e teve uma repreensão severa em relação a um irmão que estava pecando, na sua segunda carta, ele, com medo de ter sido muito pesado, depois que ele recebe ali de Tito a reação dos irmãos, Paulo ele encoraja os irmãos a perdoar aquele irmão. E ele fala uma expressão linda, irmãos, na Bíblia. Ele diz, se há alguém eu tenho perdoado, eu perdoo na presença de Cristo. Na presença de Cristo, diz respeito, no original, essa região dos olhos. Ou seja, Paulo estava dizendo que ele perdoava o irmão, não porque ele em si teve pena do irmão, porque ele pensou melhor, porque segundo os seus pensamentos, o seu julgar, ele achou que agora deveria perdoar. Não, ele perdoou porque quando ele olhava para o Senhor, ele via que o Senhor tinha perdoado. Então, tudo que Paulo fazia não era mais ele, era o Senhor nele. Então a gente tem várias passagens que Paulo fala, já não eu, mas a graça de Deus em mim. Então ele não tinha mais direito, ele não tinha mais querer. Aquela passagem que diz, quando eras mais novo, tu te cingias a ti mesmo, ia para onde queria. Quando fores mais velho, outro te cingirá e te levará para onde não queres. Então, a conformação é quando nós saímos de cena a tal ponto que o Senhor ele tem total controle sobre nós. Ele vive por meio de nós, porque nós somos totalmente conformados. E isso, irmãos, não é algo de fora para dentro. Conformação não é imitar. Muitos irmãos falam isso. Irmãos, quando você estiver em determinada situação, sempre questione o que Jesus faria aqui. E você vai agora, se você for viver dessa forma, nós vamos ficar loucos, tentando imitar Jesus. Não vai conseguir. Mateus 5, 6 e 7 é um padrão que todos nós, quando vamos para lá, a gente vê que é impossível para o homem. O homem já não cumpria a lei antes. O Senhor agora elevou a lei. Ouviste que foi dito aos gentios, não adulterarás, por exemplo. Eu, porém, te digo, se olhar com intenção impura, já adulterou. Então o Senhor elevou a lei. Se no passado nem sequer não adulterar o povo conseguia, quanto mais agora, é quase que involuntário, passou, se você olhou com intenção impura, o homem, a natureza humana, não tem tempo de pensar, ele olha com intenção impura. Mas se a vida de Deus tiver crescido, conformado, espontaneamente, o olhar é santo, o falar é santo. Então isso é a conformação, é quando de dentro para fora o Senhor muda a nossa constituição de forma que passamos a agir como o Senhor, mas de forma espontânea, não imitando, não se esforçando, mas é Ele mesmo vivendo em nós.
Então, quando o Senhor fizer isso em nós, quando Ele crescer a tal ponto, o Senhor terá bilhões e bilhões de seres humanos conformados a Ele em vida, natureza e expressão. Louvado seja o Senhor, e essa é a nossa esperança. Então aqui nós vemos que a falta de clareza em relação a esses assuntos faz com que muitos cristãos hoje, infelizmente muitos irmãos, acreditam que a salvação inicial, a salvação do Espírito, receber o Senhor, a sua vida, é o fim. Eu era pecador, eu estava destinado ao lago de fogo, eu era um incrédulo. Hoje, eu crio em Jesus, crio na sua obra, recebi a sua vida, estou salvo eternamente, parou por aí. Então, essa falta de conhecimento da necessidade de desenvolver a salvação tem feito com que muitos cristãos tenham vivido uma vida atrofiada, ou seja, não cresce. E o fato de não crescer, irmãos, a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós precisamos conhecer. A escola do Evangelho, de fato, irmãos, é prova do cuidado de Deus conosco. Também, o Senhor está nos conduzindo por meio da palavra profética, mas também está nos fundamentando com as palavras fundamentais. Nós precisamos dessa palavra. Essa palavra, ela liberta. Conhecer que existe uma salvação orgânica, conhecer que essa vida precisa crescer em mim, vai me levar a um patamar de maturidade, de crescimento. Então, aqui em Filipenses, no capítulo 3, essa experiência de Paulo é um encorajamento para nós. Filipenses capítulo 3, versículos do 8 ao 10, fala o seguinte: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Olha só agora, irmãos, Paulo estava falando que considerava tudo como refúgio, para conhecer a Cristo. Então a experiência do cristão não pode ser apenas, fui salvo, parou por aí. Paulo tinha status, Paulo tinha toda uma condição, ele tinha uma posição, ele tinha muitas vantagens, como a gente vê aqui para trás. Ele considerou tudo refúgio. No original isso é esterco. Ele considerou esterco para ganhar a Cristo. Então nós não podemos nos conformar em ter ganho a salvação, em ter sido salvo. Nós precisamos agora anelar ganhar a Cristo. As parábolas falam que existia um negociador que ele procurava grandes pérolas, e quando ele encontrou aquele campo, ele vendeu tudo o que tinha para possuir aquele campo que tinha pérola. Então aqui, no versículo 10, ele fala assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então Paulo considerou tudo como esterco, para ganhar a Cristo, para ganhar o conhecimento de Cristo, não doutrinário, mas a experiência subjetiva com o Senhor, conformando-se com Ele na semelhança à sua morte. Então isso aqui é muito profundo, irmãos. Nós precisamos ter um coração de querer ganhar mais do Senhor, de não se contentar apenas ter sido salvo, mas não apenas para ter a alma salva, para herdar o galardão, mas para ter a experiência. Irmãos, precisamos anelar ter a experiência de ter os nossos elementos constituintes ser mudado pelos elementos de Deus. Entende, irmãos, que a salvação não é apenas ser livrado de uma pena, de uma punição. Não é algo apenas exterior, mas é algo de dentro. É a essência de Deus tomar conta da minha essência. É eu me mesclar a Deus. Isso que é elevado, isso que é salvação. Louvado seja o Senhor. Então aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 15, é um encorajamento para nós avançarmos. Ele fala o seguinte: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça,
Cristo. Encorajamento para nós crescermos, não ficarmos na metade do caminho. Então, essa questão do atrofiamento é porque muitos irmãos, pela falta desse conhecimento, dessa visão de desenvolver a salvação, fica atrofiado e não cresce em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Isso precisa ser um parâmetro para nós. Precisamos nos perguntar em qual área da minha vida eu não tenho permitido que o Senhor cresça. O que tem me levado, o que tem me impedido de que essa experiência seja prática na minha vida, de ter os elementos de Deus sendo constituídos em mim. Isso precisa nos incomodar, precisamos nos fazer essas perguntas para que a gente possa prosseguir e não ficar atrofiado. E nós vemos, irmãos, que tudo isso é questão de coração, como Paulo. Ele tinha um coração de conhecer o Senhor, por isso ele considerou tudo como perda. Não é apenas de ser livrado de alguma punição, mas de ter a experiência com o Senhor. Então aqui em 2 Coríntios, ele também nos encoraja. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ó Senhor Jesus. Ele fala o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então aqui fala de ser transformado de glória em glória na sua própria imagem. Então aqui tem a palavra transformado, mas ser transformado na própria imagem é o que falamos anteriormente. A transformação é o processo, o resultado é a conformação, ou seja, o reflexo. Eu ser transformado na imagem do Senhor, ou seja, eu vou expressar o Senhor, isso é conformação. Então nós vemos que isso é uma questão de coração. Isso não depende apenas do Senhor. Por isso que a salvação orgânica existe um galardão, porque existe uma participação nossa. O Senhor só vai ter essa expressão em mim, eu só vou ser conformado a Ele se eu permitir essa transformação. Então quando ele fala assim, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. A gente não tem tempo, mas se você olhar para trás, nos versículos anteriores, fica muito claro que esse espelho é o coração. O espelho, ele reflete aquilo que está diante dele. Então, se o meu coração estiver voltado para o Senhor, vai haver uma transformação e eu vou ter uma expressão do Senhor, eu vou refletir o Senhor. Mas se o meu coração estiver voltado para outras coisas, essas outras coisas vão ser como um véu, como a gente lê nos versículos anteriores. Só para ficar claro, aqui no versículo 15 e 16, fala assim: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, ou seja, se volta para o Senhor, o véu lhe é retirado do coração. Então, quando ele fala que todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, na nossa experiência, esse contemplar o rosto desvendado é o coração que está voltado para o Senhor. Então, se o coração, que é esse espelho, está diante do Senhor, ele vai refletir, tem a transformação e ele vai refletir o Senhor. Vamos falar aqui, ó. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. O reflexo do Senhor em nós. Louvado seja o Senhor. Então, a transformação, conformação, o reflexo, como se fosse uma cadeia, né? Nós somos transformados e nós tomamos aquela forma por causa do trabalhar do Senhor e nós refletimos o Senhor. Isso é a conformação. Senhor Jesus. Vamos adiantar aqui. Então, uma vez falado desse estágio da conformação, que é dia a dia, entramos agora na glorificação. Então, o que é a glorificação?
E ultimamente o Senhor tem falado muito para nós nesse tema. Antigamente nós tínhamos um conceito que glória era aquela luz, aquela visão exterior. E o Senhor tem mostrado para nós que a glorificação, a glória, é a própria pessoa do Senhor. É a presença do Senhor, é o seu falar. O versículo que nós temos desfrutado muito, não temos tempo de ler, até porque não está dentro do livro, mas o Senhor tem avançado nesses últimos dias, desde quando o livro foi escrito. O Senhor tem falado muito para nós em relação à glória e é um privilégio para nós, irmãos. As últimas palavras que o Senhor tem falado para nós, não tinha isso aqui quando o livro foi escrito. E como o Senhor avançou. Então, hoje o Senhor tem mostrado para nós que a glória não é apenas a expressão do Senhor, como nós víamos antes. O versículo, não temos tempo de ler, fala da força da sua glória, mostrando que a glória não é algo estático, não é uma luz incandescente, mas a força da glória, ou seja, essa glória, ela é operante, essa glória, ela está nos transformando, ela está agindo em nós. Então, nós podemos tocar aqui em 3 aspectos dessa glória em relação ao Senhor. Depois a gente vem para a nossa experiência. Aqui em Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Ó Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 2, versículo 9, fala o seguinte: Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Então, nós vimos que o Senhor, quando Ele ressuscitou, quando Ele ascendeu aos céus, ali a humanidade de Jesus recebeu a glória. Então, aqui, por mais que o Senhor já tivesse a glória nos tempos eternos, como nós temos visto, mas quando ele morreu em obediência, ele viveu, cumpriu toda a vontade do Pai. Ele não tinha vontade própria. Quando ele cumpriu tudo e ele se submeteu, foi à cruz, morreu. No terceiro dia, quando ele ressuscitou, ele foi coroado de glória. A sua humanidade, o homem Jesus. Por isso hoje nós exultamos, porque há um homem na glória. Antes existia o Filho de Deus na glória. Hoje existe o Filho do homem na glória. Louvado seja o Senhor. Então esse é um aspecto da glória, da humanidade de Jesus. Quando a gente vem aqui para Mateus, capítulo 24, eu vou procurar ser mais rápido, mas esse é um assunto que merecia muito mais atenção. Aqui na Escola do Evangelho. Porém, você que está nos assistindo agora, você pode entrar aqui no canal, no YouTube, aqui na Igreja em Campina Grande, procurar pelas mensagens que estão sendo liberadas do alimento diário, as palavras proféticas. E o Senhor tem falado muito para nós sobre a questão da glorificação. E que visão alargada, que maravilha que o Senhor tem falado para nós. Coragem você a também olhar essas mensagens. Mas para a gente se ater aqui ao conteúdo da lição, apenas uma pincelada. Mas aqui em Mateus, capítulo 24, versículo 30, fala o seguinte: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aqui não é o Filho de Deus, é o Filho do Homem. Quando o Senhor vier, ele vai vir com poder e muita glória. Esse é o aspecto, vamos dizer assim, exterior. É a expressão da sua glória nele mesmo. Porém, em 2 Tessalonicenses, e é aqui que nós queremos tocar mais nessa lição, em 2 Tessalonicenses, irmãos, vem falar para nós uma palavra muito encorajadora, que essa glória, ela tem uma expressão em nós. Esse é o aspecto da salvação orgânica, certo? Da glorificação. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Estava errado.
2 Tessalonicenses 1,10 fala o seguinte: quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre nós o nosso testemunho. Então aqui fala de ser glorificado nos seus santos e ser visto. Irmãos, isso traz para mim, me traz à memória aquela passagem quando o Senhor foi entrar em Jerusalém, que Ele mandou trazer o jumentinho. O Senhor, Ele queria entrar no jumentinho. Os reis entravam numa mula, algo pomposo. E o jumento, nós sabemos, além de ser feio, ele empanca, ele tem uma série, não tem nada de glória nisso. Mas aquele jumentinho era um jumentinho transformado. A gente vê lá em Gênesis 49, esse jumentinho estava sendo preparado desde lá de Gênesis. Ele estava se alimentando de uva. E essa uva estava gerando uma transformação, uma conformação. Então, aquele jumentinho que entrou em Jerusalém ali tipifica a mim e a você. Temos uma natureza jumentina, forte, que empanca, cheio de querer, cheio de vontade. Mas, uma vez que essa vida vai transformando e vai conformando, é muito mais glorioso entrar num jumento trabalhado, transformado, do que entrar numa mula que já nasceu pronta para aquilo. Então aqui, quando o Senhor vier, aqui em Tessalonicenses, quando vier para ser glorificado nos seus santos, isso quer dizer que quando a criação vir em nós a expressão de Cristo, isso vai redundar em glória. Isso é a expressão da glória. A criação vai ver a mim algo tão bruto, algo tão sem jeito, tão impossível, mas essa vida entrou em mim, trabalhou em mim, a salvação orgânica, e por fim eu fui conformado a Cristo, de forma que eu penso igual a Ele, eu falo igual a Ele, eu ajo igual a Ele, nós somos um só. Isso vai ser glória, isso vai ser a expressão da glória do Senhor em nós. Por isso que em Efésios fala que nós somos a herança do Senhor. O trabalhar do Senhor em nós, quando Ele concluir a sua obra, é quando Ele vai poder usufruir do seu trabalhar. Louvado seja o Senhor. Irmãos, é algo que é difícil da gente compartilhar. Eu tenho escutado as mensagens do irmão Pedro e a gente vê o desespero de falar desses assuntos, que é de uma esfera celestial, enquanto nós estamos presos no plano cartesiano. Mas a glorificação não é apenas aquela expressão daquela luz, mas é a expressão de Deus em nós. Então, aqui em relação a nós, até pegando um link com isso, aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 2, vai falar o seguinte: ó Senhor Jesus. Vou tentar correr aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 2, fala assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, ainda não se manifestou, irmãos, o que haveremos de ser. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Olha só, irmãos. Ou seja, seremos conformados a Ele. Quando o Senhor se manifestar, como é essa manifestação? Por um lado, Mateus 24, Ele vai chegar sobre as nuvens com muita glória. Por outro lado, nós estaremos com Ele. E a transformação que Ele fez em nós, isso vai ser glória para Ele. Isso vai ser a expressão da glória em nós. Pegar pessoas tão brutas, tão sem defeito, e nos transformar a Ele mesmo. Sermos conformados a Ele. Cristo vivendo em nós. Quando falarmos, não vai ser mais o meu falar, não vai ser mais aquele falar cheio de opinião, cheio de, eu acho que é assim, se não for desse jeito eu não vou reunir.
se não for para servir da minha maneira, não vou mais servir, não vai ter mais isso. A vida de Deus vai nos transformar, nos conformar, que é como se fosse o Senhor servindo, o Senhor, ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então aqui, ainda em Romanos 8, Senhor Jesus, Romanos 8, versículo 19 a 23, aqui nós estamos falando da consumação do trabalhar de Deus em nós, tá? É a conclusão do seu trabalhar em nós. Romanos 8, 19 e 23 fala o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha aqui, a glória dos filhos de Deus, ou seja, a expressão de Deus em nós, a conclusão da sua obra em nós. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a plena filiação, ou seja, a conclusão do trabalhar de Deus em nós, a redenção do nosso corpo. E a redenção do nosso corpo, ou seja, a conclusão final e máxima, é exatamente a glorificação. Louvado seja o Senhor. Aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 27, vamos falar aqui sobre o processo da glorificação. Colossenses 1, 27 fala que aos quais Deus diz dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, eu não vou tocar em todos os versículos mais, por causa do tempo, mas nós não tínhamos acesso a essa glorificação, a nenhum desses aspectos que nós vimos nas mensagens anteriores. O Senhor, Ele nos regenerou, nos colocou numa posição, dispensou a sua vida, começou a trabalhar em nós, e no fim, a sua expressão em nós vai ser a glória dele e a nossa glorificação. Cristo em nós é a esperança dessa glória, dessa glorificação. Não existe glorificação sem o Senhor. Isso parece muito lógico, mas muitos cristãos podem pensar que por ter um viver todo certinho, 100% certo. Imagine alguém que não peca, que não pecasse, não fizesse nada de errado. Não é algo exterior. Não é algo de imitar a Deus. Glorificação não é imitar, mas é de dentro para fora. Então, Cristo em nós, Cristo dentro de nós, é a única esperança para a glória. Por isso que esse versículo fala, Cristo em vós, a esperança da glória. Louvado seja o Senhor, porque nós temos uma esperança. Nós temos Cristo em nós, o nosso sumo sacerdote, que começou uma boa obra em nós e vai terminar. Ele começou com a regeneração e ele vai terminar essa obra com a glorificação. Louvado seja o Senhor. Apenas para tocar rapidamente, porque nós temos visto várias vezes nessa mensagem, ultimamente, em João, capítulo 14, eu não vou ler por causa do tempo, mas você pode ler na sua Bíblia, João 14, do versículo 2 ao versículo 6. O Senhor fala que ele estava indo para o Pai e ia fazer morada. Ele ia preparar a morada para nós. Enquanto muitos pensam que o Senhor está no céu, fazendo mansões, ruas de ouro, não tem nada disso. O Senhor foi para o Pai para fazer morada para nós, e como nós temos visto, não temos tempo de entrar. A glorificação para nós, resumindo, é sermos inseridos em Deus. Quando o Senhor tiver a sua expressão plena em nós, Ele vai ser glorificado em nós. A sua expressão em nós vai ser glória para Ele e vai ser a nossa glória. Por outro lado, isso é Deus em nós. Por outro lado, o Senhor foi para preparar lugar para nós em Deus.
ele fala assim, a minha vontade é que onde eu estou, e ele fala nesses versículos que ele estava no Pai, é que nós também estivéssemos. Então, se você ler João 14 com cuidado, você vai ver que o lugar no Pai era a glorificação. E que o Senhor Jesus, ele veio e ele está preparando o lugar em nós, para nós, no Pai. Como ele está fazendo isso? Quando ele foi para o Pai, se tornou o Espírito, entrou dentro de nós. E quando ele está nos transformando, nos conformando, quanto mais nós nos reconectamos com Deus, nós estamos sendo inseridos em Deus. E isso é glorificação. A nossa glorificação final vai ser quando nós estivermos totalmente inseridos em Deus e Deus totalmente inserido e expresso em nós. Isso é uma visão muito alargada, muito que transcende a nossa expectativa, os nossos pensamentos. De forma prática, concreta, só para fechar, é importante que a gente leia 1 Coríntios, capítulo 15. Ó Senhor Jesus. Versículos 51 e 54, que fala a questão prática mesmo da glorificação. Ele fala o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Versículo 24. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal, nosso corpo, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Esse corpo está sujeito à morte física, mas na conclusão, na consumação de tudo, esse corpo mortal vai se revestir da imortalidade. Isso é a conclusão do trabalho de Deus em nós, que vai se estender até o nosso corpo, e isso é a glorificação. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos. Eu queria encorajar os irmãos a entrar bastante nesse aspecto da glorificação, principalmente João capítulo 14, para que a gente não se limitasse apenas à glorificação no aspecto de ressuscitar, não morrer mais, não ter mais fome, não ter mais essa questão, digamos assim, sobrenatural, mas principalmente no aspecto de sermos a glorificação, no fato de ser a consumação do trabalhar de Deus em nós, de Deus ter a sua glória expressa em nós, e no fato de nós estarmos totalmente inseridos em Deus. O tempo não nos ajuda, mas que o Senhor possa conceder graça para nós e nos encorajar a fugir daquele atrofiamento. Porque se a gente não entrar nessas questões, se a gente não se aprofundar na palavra, a gente vai ver uma vida, não vamos crescer em tudo naquele que é o cabeça, mas que a gente possa ter o coração como Paulo, considerar tudo como refogo, mas buscar conhecer o Senhor, buscar conhecer o que Ele tem para nós em Sua palavra. Louvado seja o Senhor. Partindo aqui agora para as perguntas, de forma bem objetiva, pergunta número 1. Existem algumas perguntas bem pessoais também, como na mensagem passada, mas vamos lá. Qual é a diferença entre ser transformado e ser conformado? É bem parecido, mas apenas para ficar mais didático, vamos falar assim, porque a gente não vai ver isso assim, em versículos, doutrinas tão específicas na Bíblia, mas é apenas uma forma de nós entendermos melhor esse processo de salvação. Isso não precisa ser algo que a gente vá se preocupar com isso, não é... Mas assim, a diferença é que a transformação é o processo ao qual nós estamos submetidos hoje. E a conclusão desse processo, vamos dizer assim, a expressão, o resultado dessa transformação é a conformação. Ou seja, Deus está nos transformando os meus elementos constituintes, transformando a maneira como eu penso, a maneira como eu falo, a maneira como eu gosto das coisas, minha mente, vontade e emoção. Deus está transformando isso em mim por meio da sua vida. E quanto mais esses elementos são transformados, mais eu vou me conformando à imagem dele,
e assim expressando. 2. Você sente que tem crescido em tudo naquele que é a cabeça, Cristo? Ou há áreas em sua vida que não há crescimento? Quais? Então, essas perguntas, irmãos, são chave para nós, porque nos faz sair da nossa zona de conforto. Essas palavras que nós vimos na escola do Evangelho, por mais que sejam doutrinárias, mas elas precisam ter uma expressão prática na nossa vida. Saber que existe uma conformação, uma glorificação e todos os outros aspectos anteriores não é suficiente, eu preciso checar na minha experiência. Então, você sente que tem algo na sua vida que ainda não cresceu, que Deus ainda não conseguiu conformar, transformar? Que área é essa? O que você precisa fazer para que Deus trabalhe nessa área? Qual é a sua participação? Em qual área da sua vida você precisa se abrir e pedir para que Deus trabalhe? A salvação orgânica tem a nossa participação, precisa ter a minha abertura para que Deus possa trabalhar. Então essa pergunta é muito pessoal. A 3, também é pessoal. Em quais áreas de sua vida há as mesmas características de um irmão ou irmã mais crescido? Por outro lado, nós temos irmãos que nós temos como referência. Em determinada área da sua vida, você pode olhar para aquele irmão e dizer, poxa, aquele irmão está lá na minha frente nesse aspecto. Então, em qual área da sua vida há as mesmas características de um irmão ou irmã mais crescido? Não para invejar, mas para tomar como um encorajamento, para que a gente possa avançar nesse processo de transformação e conformação, visando a glorificação. 4. Que relação existe entre o coração e o véu? Como isso afeta o nosso crescimento? Como nós vimos lá em 2 Coríntios, capítulo 3, o coração, se ele tiver voltado para as coisas do Senhor, se ele tiver voltado para o Senhor, como um espelho, ele vai refletir o Senhor. Mas se esse coração estiver voltado para as coisas daqui da terra, qualquer coisa que não seja o Senhor, coisas más, o que esse mundo tem para oferecer, mas também coisas boas. Se meu coração só tiver trabalho, só tiver a minha família, só tiver até mesmo o serviço da igreja, apenas o serviço em si, se meu coração estiver voltado para qualquer coisa que não for o Senhor, essa coisa pode ser um véu que pode deixar entre mim e o Senhor. E uma vez que há algo cobrindo um espelho, não tem como ele refletir. Então nós precisamos ver o que na nossa vida, para onde nosso coração está voltado. Porque se não for o Senhor, não tem como expressar o Senhor, não tem como ter a conformação. 5ª e última, o que você entendeu sobre a glorificação? Tente falar um pouco sobre ela. Então isso aí é o que fica um encorajamento, não só se limitar a essa lição, mas, como falei, entrar aqui no canal da Igreja de Campina Grande, buscar as palavras que o irmão Pedro Dong tem ministrado sobre esse tema, entrar na palavra, principalmente em João, capítulo 14 até o capítulo 17, nós precisamos entrar na palavra para que esse tema da glorificação, que é tão vasto, tão amplo, não seja limitado nem por uma lição, nem muito menos pelo profeta que é tão limitado, mas que a gente possa ter a experiência em entrar na palavra, em pedir ao Senhor luz, para que Ele possa revelar essa glorificação que é algo tremendo. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais uma lição e que o Senhor possa continuar avançando. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela tua muita misericórdia, por tudo que o Senhor tem falado para nós. Senhor, pela palavra profética, pela palavra fundamental, por todas as ferramentas, Senhor, que o Senhor tem trazido para nós. Podemos ver o teu amor, Senhor, querendo nos chacoalhar, querendo nos revelar a tua vontade, revelar o que está no teu coração e nos fazer avançar. De fato, não queremos negligenciar tão grande salvação, mas diante de tudo que o Senhor tem falado para nós,
queremos desenvolver a nossa salvação. Senhor, que a tua vida em nós possa estar crescendo, possa estar nos transformando, nos conformando à tua imagem, para que o Senhor possa ter plena expressão em nós. A tua glória, Senhor, possa ser expressa por meio de nós. Senhor, queremos avançar na experiência de sermos inseridos em Ti, e mergulharmos em Ti e permitir que o Senhor tome conta de todo o nosso ser. Te louvamos, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, por essa ferramenta. Abençoa cada um que está acompanhando e que o Senhor possa abrir o entendimento de todos nós, para que a Tua palavra possa ser prevalecente e possa nos guiar para esse caminho da glorificação contigo. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Fé é o elemento fundamental de alguém escolhido e chamado por Deus. O justo viverá por fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. O livro Fundamentos da Fé Cristã contém 24 lições que visam fundamentar e fortalecer a fé cristã. Ele é a continuidade do volume 1, abordando os mesmos temas, porém de modo mais abrangente e profundo. O objetivo é que o leitor seja mais firmado e fundamentado na fé, tornando-a inabalável. Numa época em que tantas ideologias tentam enfraquecer nossa fé, a leitura desse livro se faz necessária para os que anelam ter um viver individual e coletivo com sabedoria e equilíbrio que agrade a Deus e os conduza em triunfo para o reino de Deus. Que sua fé se torne inabalável com a leitura deste livro.